Fábio Alves apresenta. A paz do Senhor Jesus, eu sou Fábio Alves, esse é o seu, o nosso canal Compartilhando Boas Novas. Nesta ocasião, quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação para que quando a gente colocar um vídeo, você receba em primeira mão. E desde já, nesta oportunidade, quero trazer um versículo da Palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Versículo de número 4. Esse versículo me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com todos vocês. Daniel, capítulo 6, versículo de número 4. A palavra de Deus nos diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Deus. Diante desse versículo da palavra de Deus, falar de Daniel exigiria muito tempo para que a gente viesse falar acerca da vida deste servo de Deus com detalhes. Porém, quero trazer nesta ocasião um simples resumo da vida de Daniel, mostrando a sua vida de oração e o importante de tudo, a sua fidelidade a Deus. Quem era Daniel? Daniel era um profeta do Senhor. Alguém que ainda jovem foi tirado da sua terra natal como um cativo por Nabucodonosor para estar em Babilônia, para servir a casa real. Daniel foi um jovem exemplar, um jovem fiel a Deus, que diante de todas as adversidades, ele continuava sendo o mesmo servo do Senhor. Veja que Daniel ele saiu da sua terra natal, era um hebreu e foi para uma terra pagã, Babilônia. Mas Daniel não mudou aquilo que havia dentro dele, os seus princípios como um cristão. O que isso quer dizer para nós? Que aonde a gente chegar, aonde a gente pisar a planta do nosso pé, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que ser cristão dentro do nosso lar, a gente tem que ser cristão em nosso trabalho, a gente tem que ser cristão na faculdade, a gente tem que ser cristão aonde a gente chegar. Como está a sua fidelidade a Deus? Como é o seu comportamento distante daqueles que estão rodeados de você, daquele que é o seu líder espiritual, daquele que lhe instrui no caminho da verdade? Cabe a nós refletir, cabe a mim refletir acerca desta palavra. Daniel não estava perto dos seus líderes espirituais, mas Daniel mostrava fidelidade ao Senhor. Veja que diante de tudo aquilo, Daniel foi fiel. No capítulo de número 1, a gente vê essa fidelidade, quando ele teve no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. No capítulo de número 6, onde vemos que Daniel ele está em um momento em que foi lançado em uma cova de leões. Porém, antes disso, vemos que Daniel era um jovem de oração. Não era porque ele estava distante da sua terra natal que ele deixava de orar, não. Ele continuava orando da mesma forma. E ele orava 3 vezes ao dia. Abria as janelas para a banda de Jerusalém, para onde estava o templo do Senhor. E ele fazia a sua oração ao Senhor. Diante de tudo aquilo, Daniel estava fechando as brechas na sua vida. Porque o que fecha as brechas para que o inimigo não venha prevalecer contra as nossas vidas é a oração. A Bíblia nos diz: vigiai e orai. Quando a gente vigia e ora, nós temos uma proteção especial de Deus. Porque não adianta somente orar e não vigiar. E nem adianta somente vigiar e não orar. As duas coisas têm que estar juntas. Daniel orava, mas Daniel vigiava. Veja que diante de tudo aquilo que o rei
da ocasião queria distinguir sobre Daniel como um dos 3 príncipes ali em Babilônia, este homem não aceitou aquele cargo. Daniel, ele preferia ser fiel ao Senhor. Ele preferia fazer a vontade de Deus. Procuraram em Daniel, procuraram achar culpa, achar algo a respeito de Daniel para afrontar a fé de Daniel. Não é isso que Satanás faz todos os dias. Ele busca uma falha em você para lhe acusar, porque ele é acusador de dia e de noite. Os príncipes, os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião alguma contra Daniel. Por quê? Quem ora, fecha as brechas. A Bíblia diz que Satanás ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando a gente fecha as brechas através da oração, Satanás não consegue se aproximar, porque as brechas da nossa vida estão fechadas. Ele não pode se aproximar. Então, procuravam achar ocasião alguma e não encontrava em Daniel. Por quê? A Bíblia diz que Daniel era fiel. Fidelidade é algo importante nas nossas vidas. Ele era fiel. Não se achava nele vício. Eu acho interessante essa palavra vício. Ela quer dizer a dependência física ou psicológica, que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo. Isso é vício. Até anotei aqui para destacar para vocês, porque Daniel, não se encontrava em Daniel vício algum ou culpa para acusarem Daniel, porque Daniel buscava sempre ao Senhor. Que possamos nos dedicar a buscar a presença de Deus, que possamos ser fiéis ao Senhor e aonde a gente chegar, que a gente tenha identidade de cristão, porque nós é que temos que fazer a diferença, como geração eleita, como sacerdócio real, como povo escolhido, nação santa, povo de Deus. A gente tem que ser fiel ao Senhor. E tenho uma certeza que quem é fiel a Deus, nos momentos de adversidade, vê o livramento de Deus acontecer. Daniel, pela sua fidelidade, isso não impediu que ele fosse lançado em uma cova cheia de leões, porque às vezes, mesmo a gente sendo fiel, Deus permite com que a gente vá até para a cova de leões. Às vezes ele não nos livra na cova, mas ele nos livra dentro da cova. Ele não nos livra da cova, mas ele nos livra na cova. Dentro, ele fecha a boca dos leões para nos dar vitória. Seja fiel. Guarde essa palavra no seu coração. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.